bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de filme, mais especificamente de Blade Runner 2049, uma continuação pro primeiro Blade Runner feita 25 anos depois do lançamento dele. E se você ainda não viu o filme, pode ficar tranquilo e ver esse vídeo porque não vai ter spoilers da história. Um outro aviso é que nos próximos dias eu devo fazer um vídeo contando como começar na franquia Blade Runner, porque tem um monte de coisa. Tem o livro, né, do Philip K. Dick, aí tem o filme de 82, mas o filme de 82 tem vários cortes, várias versões que você pode assistir. Aí eu vou falar qual que é a melhor. Tem curtas também entre aquele filme e esse filme de agora, se é melhor você começar por esse filme de agora. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, então se vocês quiserem já deixar suas dúvidas aqui nos comentários, eu vou responder nesse próximo vídeo. Tá, então finalmente vamos falar do Blade Runner 2049. E gente, eu tô muito feliz de poder dizer isso, mas que filme legal! Sério, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu tava realmente receosa de que pudesse ser um filme medíocre. A gente vê muito reboot, muita continuação, feito sem muita alma, sabe? Sem muita coisa nova, e às vezes uma coisa que você só tem um monte de referência aos anteriores. E além disso, esse projeto do Blade Runner 2049 ficou um tempão no inferno do desenvolvimento, que é como chamam quando fica o filme naquele vai não vai, sabe? Ah, vai ter um filme, mas vai ter um dia, que nem o Akira live action. E o Ridley Scott, que dirigiu o primeiro Blade Runner lá em 82, faz muitos anos que ele fala que ele queria fazer outro filme, que ele queria fazer, etc. Só que ninguém dá muita atenção, ou quando dá, o projeto meio que falha. Aí ia rolar finalmente, só que o Ridley Scott falou que ele não ia mais dirigir, que ele ia só produzir. Aí eu já fiquei preocupada, ai meu Deus, e agora? Mas foi um tapa na minha cara porque o filme ficou bom de verdade. O diretor é o Denis Villeneuve, que eu não sei como pronunciar, se é Villeneuve ou alguma coisa assim, Villeneuve, sei lá, de A Chegada. E eu gosto muito de A Chegada, então não é que também eu tava achando que ele ia fazer um trabalho horroroso, sabe? É mais a minha preguiça de continuação e reboot mesmo, mas eu acho que ele fez um trabalho muito bom de trazer a franquia Blade Runner pros dias de hoje. Filme que é futurístico, ele sempre é feito baseado na época em que ele foi criado, né? Porque o Blade Runner de 82, ele se passa em 2019, mas a tecnologia, lógico que é diferente da que a gente tem agora em 2017, sabe? O nosso 2019 vai ser muito diferente daquele exercício de futuro que eles fizeram em 82. Então não existia internet, não existia celular, essas tecnologias não estavam naquele filme, por mais que ele se passe no futuro, entenderam? Então agora o trabalho do Villeneuve foi pegar, tá bom, a gente tem agora essa história que se passa em 2049, 30 anos depois. Como que as coisas avançaram nesse tempo no mundo do filme? Não é pra ele necessariamente colocar tecnologias que a gente tenha nos dias de hoje, mas pensar como que aquele mundo pode ter evoluído e qual que é o futuro daquele mundo. Por mais que seja nosso mundo, é uma imaginação da Terra, né? A gente sabe que 2019 aqui na Terra, eu imagino, vai ser bem diferente do que é em Blade Runner de 82. Mas enfim, eu falo um pouquinho mais dessa ambientação depois. Em geral, eu achei que Blade Runner 2049 fez um trabalho excelente em continuar o Blade Runner antigo. E não só isso, como ele é um filme ótimo por si só. Ele funciona muito bem sozinho. Em alguns momentos, não me xinguem, mas eu achei que em alguns momentos ele funcionou até melhor sozinho do que o filme original. Tá bom, mas vamos começar do básico pra vocês entenderem o que é essa história. Ela se passa em 2049, 30 anos depois do Blade Runner antigo. E assim como no filme anterior, a Terra não é mais um planeta muito habitável, tá tudo poluído, o clima tá muito louco. Então, por exemplo, a história se passa em Los Angeles. Los Angeles é uma cidade que não chove muito, mas no filme chove toda hora em Los Angeles, até chegar a nevar. Isso quando não cai uma coisa do céu que parece muito mais sujeira do que neve. É tudo tóxico, o mar virou tóxico, a maior parte das espécies de animais e plantas tá praticamente extinta, se é que já não foi extinta, e as pessoas até têm animais de mentira, né, animais elétricos, por isso que o título do livro é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. E já que a Terra tá desse jeito, é uma coisa boa que os humanos tenham tecnologia pra morar em outros planetas. Então você tem várias colônias ali pelo universo, e os humanos são encorajados a ir pra lá, onde teoricamente a vida é bem melhor, porque não tem toda essa poluição, etc. Mas o problema é que não é todo humano que consegue ir pra essas colônias, porque você precisa ter uma série de pré-requisitos ali, inclusive ter a saúde perfeita. Então muita gente ficou pra trás, e toda essa galera tá na Terra morando em condições péssimas. E além dos humanos, a gente tem os replicantes. O que são os replicantes? Nos livros eles são chamados de androides mesmo, mas nos filmes eles deixaram essa palavra replicante pra você não pensar como um robô, porque na verdade eles são seres feitos com bioengenharia, então eles têm DNA e tudo mais. Eles são praticamente idênticos aos humanos, têm inteligência, têm emoções. E o enredo do Blade Runner anterior, no comecinho, só pra quem não assistiu se inteirar um pouco mais, é que esses replicantes não podiam ficar na Terra, porque era difícil diferenciar eles dos humanos. Então na história do filme, alguns desses androides invadiram a Terra e estavam vagando pela Terra, e o trabalho do Harrison Ford, que era o agente Deckard, era exatamente o de Blade Runner, que é o oficial da polícia que vai e aposenta
aposenta, ou seja, ele mata esses androides que são ilegais. Mas agora, 30 anos depois, na história do filme novo, os androides foram legalizados, ou seja, você tem replicantes ali pela rua, porque são modelos novos de replicantes. A maior diferença desses modelos novos é que, além deles serem mais parecidos ainda com os humanos, eles têm uma característica muito importante que é obedecer às ordens sem questionamentos. Isso também engloba que eles não mentem, por exemplo. Então você pensa assim, se os replicantes são legalizados agora, a profissão Blade Runner não precisa mais existir, certo? Na verdade não, porque tem ainda alguns androides de modelos antigos que vagam ilegalmente pela Terra. Então você precisa de agentes que vão lá e aposentem eles. E o protagonista do nosso filme é um desses Blade Runners, é o Kay, interpretado pelo Ryan Gosling. Kay mesmo, a letra K. E logo no começo do filme, enquanto ele tá no meio de uma investigação, ele descobre uma informação que pode mudar pra sempre a relação entre os humanos e os replicantes. Eu não vou falar exatamente qual é essa informação, porque eu acho que talvez fosse um pequeno spoiler, apesar de ser no começo do filme. De qualquer maneira, a superior do Ryan Gosling ali na polícia manda ele ir atrás dessa informação e destruir todas as provas que tem a respeito, todas as informações a respeito, porque ninguém pode saber, senão vai ser o caos e todo mundo vai morrer, esse tipo de coisa. A performance do Ryan Gosling como Kay tá muito legal nesse filme, eu achei muito boa, porque é um personagem que tem muitas camadas, e eu acho que o Ryan Gosling conseguiu passar todas essas camadas muito bem. Além disso, eu sempre falo que o Ryan Gosling parece que ele tá escondendo alguma coisa, que ele tá dando uma risadinha, sabe? La La Land, sei lá, ele tá falando, ah, eu te amo, só que na verdade parece, na verdade eu não te amo, eu estou escondendo um segredo. Então sempre parece uma coisa meio assim. E eu acho que nesse personagem dele, essa característica se encaixou muito bem. Eu quero que vocês digam nos comentários o que vocês acharam. Não sei se teve gente que não curtiu a performance dele, mas eu gostei bastante. Também tem o Jared Leto no filme como Wallace, que é o dono da empresa que faz os replicantes atualmente. No Blade Runner antigo era uma outra empresa que fazia, que é a empresa Tyrell. Inclusive, a casa Tyrell de Game of Thrones é uma homenagem à empresa Tyrell de Blade Runner, se eu não me engano. Mas eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo, porque tem muitas referências legais em Game of Thrones, eu falo em outro vídeo. Enfim, agora tem essa empresa nova fazendo os replicantes e eles são muito mais seguros, como eu falei. Então esse cara, o Wallace, ele é como se fosse um semideus ali no mundo. Além de fazer os replicantes, ele cuida da comida artificial que as pessoas comem, então ele é meio o salvador da pátria, sabe? É muito triste eles têm que comer comida artificial, porque não tem mais o que plantar, esse tipo de coisa, é bem tenso. Quanto à atuação do Jared Leto, assim, eu achei a personagem interessante, mas o Jared Leto em si, eu não achei que foi nem pra mais nem pra menos, assim, achei ok a atuação dele. Eu acho que também não é um personagem que apareceu muito. Tem um curta sobre a história do Wallace, que eu vou falar no outro vídeo lá sobre como começar Blade Runner, mas no filme, ok. E agora, antes de começar os meus elogios muitos, eu vou falar os meus pontos negativos do filme, que na verdade são duas personagens, e duas personagens femininas, que são os que mais aparecem no filme, o que é meio triste. Mas vamos primeiro falar da Love. A Love é o braço direito do Wallace, que é esse personagem do Jared Leto. E ela é uma androide e tudo mais, e como eu vou falar mais pra frente, o filme tem todos esses questionamentos super legais sobre os androides e o comportamento deles e a humanidade deles, e ela não questiona isso em momento nenhum. Eu acho que pra uma personagem que aparece tanto, ela é extremamente chata. Ela não faz nada além de ser uma capanga. O que eu achei muito triste, cara, porque eu realmente esperava um pouquinho mais de complexidade dela, levando em conta que vários dos personagens do filme surpreendem ao longo da trama. Ela eu achei que foi bem sem graça, pra mim é a pior parte do filme. E outra personagem que eu não gostei de como foi usada no filme foi a Joy, que é a namorada virtual do Ryan Gosling. Lembra bastante aquele filme lá, Lars and the Real Girl, sabe? Que ele carrega lá a boneca que é a namorada dele por aí e tudo mais. Mas nesse caso é uma namorada virtual, ela é tipo um holograma. E é aquela coisa, né? A namorada virtual que tá lá pra atender a todos os seus desejos. Então ela tá lá vestida como uma dona de casa dos anos 50 cozinhando pra você. Esse não é totalmente um problema, porque eu acho que rola uma crítica a isso, mas conforme o filme avança, rolam umas coisas interessantes com essa personagem. Eu falo personagem, ela é um holograma, mas ela é um personagem também. Só que ainda assim eu acho que o papel dela nem precisaria estar muito lá. Levanta umas questões interessantes, como o amor com o holograma e tal, mas tirando isso, eu acho que foi um papel muito básico, muito cumprindo o esperado completamente, bem filminho de Hollywood. Se vocês já assistiram, talvez vocês concordem comigo. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, mas eu acho que a personagem me decepcionou um pouquinho. Eu só não acho tão ruim quanto o da Love, porque eu acho que tudo isso que aconteceu foi meio que pra eles colocarem uma crítica no filme. Eu não acho que valeu a pena ter feito tudo isso só pra ter a crítica no final, mas eu entendo e a crítica é legal, gostei, ok. Mas não é a minha parte preferida do filme nem de longe. Eu quis falar negativo logo pro vídeo não ficar negativo no final, sabe? Pra acabar num tom positivo mesmo. Porque tem muita coisa legal e eu gostei do filme. Então vamos lá, primeira coisa. O filme é lindo, ele é visualmente impressionante. O Villeneuve pegou a estética do Blade Runner antigo, toda aquela coisa mais noir, com os elementos de ficção científica, com muito neon, essas coisas, e fez algo maior ainda com tudo isso. Se passaram 30 anos do filme anterior, então você vê que Los Angeles cresceu absurdamente
absurdamente, assim. Você tem aquele centro, que é o que aparece mais, né, que é a parte mais neon da ficção científica. Agora você não tem mais outdoors e banners luminosos. Você até tem, mas você tem muito holograma, que é o que a gente viu também no Ghost in the Shell, por exemplo, né, que dá um tom muito mais futurista, e essa coisa de propaganda, né, os hologramas toda hora. Uma coisa que tem muito no Blade Runner antigo e tem nesse também é que tem muito som na rua, muita propaganda pra você ir morar fora da Terra, e aí, atravesse a rua, esse tipo de coisa, sabe? Toda hora tem poluição sonora e a população tá no meio disso, numa cidade que não é só poluída de toxicidade, sabe? É poluída visualmente e é poluída sonoramente também. E aí você tem esse contraste com alguns prédios que são a pura riqueza da ficção científica, que são aqueles ambientes muito amplos, muito clean. A parte do Wallace, por exemplo, ele tem o escritório dele é um espelho d'água, sabe? Aquela coisa super linda que você pensa realmente que um rico do futuro teria uma coisa desse tipo. Ou os arquivos da empresa, ou o prédio da polícia de Los Angeles. Tudo isso mostra o avanço, né, da ficção científica. Tudo isso mostra como o futuro pode ser uma coisa imponente, mas ao mesmo tempo você tem o contraste com a população dessas obras de ficção científica, que geralmente o pessoal mora no lixo mesmo. Tem um pessoal que mora literalmente no lixo no filme, mas o pessoal que tá na cidade também não tem uma coisa muito melhor, não. Você tem às vezes uma janelinha e você vê a vista, é só uma neve tóxica caindo, um monte de poeira, esse tipo de coisa. Isso é muito importante pra Blade Runner 2049. É um filme que tem quase 3 horas de duração, tem na verdade 2 horas e 43 minutos, e não espere que boa parte disso vai ser ação. Não é. A maior parte do filme é contemplação, é ambientação, é você se questionando e os personagens se questionando. Tem muitas horas que tem pouquíssimo diálogo mesmo, e quando tem diálogo, é um diálogo importante, não é só o pessoal jogando informações aleatoriamente. É lógico que você tem informações sendo jogadas, porque não tem como, tem que ter um pouco de exposição, mas eu acho que a exposição foi muito bem feita, né? Diálogo expositório, que é explicar, não, porque aí teve o blackout, e aí todos os registros desapareceram, que é uma coisa que eles explicam que aconteceu antes do filme. Você precisa ter essas explicações, mas eu acho que todas elas foram feitas de um jeito natural, que não ficou parecendo que eles estavam parando a história pra explicar todo o universo e não sei o que. Você pega muito do clima ali pelo contexto. Ninguém precisa falar, o mundo virou tóxico, porque você tem um cara que vai lá na plantação, ele tem que depois tomar uma ducha como se ele tivesse ido pra um lugar radiativo, sabe? Como se ele tivesse ido se contaminar. E você não precisa falar que a vida das pessoas é ruim, que as pessoas vivem com pouco, porque você vê exatamente o lugar que as pessoas moram, onde elas estão na rua, e você vê o contraste com a ostentação dos prédios ricos depois. E mesmo coisas como as diferenças entre os androides, as especificidades dele, também não são contadas de um jeito cansativo. Eu acho que eles colocaram de um jeito espaçado, que ficou legal, dá pra você entender, e ao mesmo tempo tem coisas que não são explicadas, mas isso também é legal. Que é que nem tinha no Blade Runner antigo, às vezes eles citam um nome de algum lugar, ou de alguma coisa, ou de algum modelo de tecnologia, coisas assim que você não precisa entender, sabe? Você não precisa que expliquem necessariamente pra você toda hora. E também, como no Blade Runner antigo, eu acho que o forte de Blade Runner 2049 são as questões filosóficas. As cenas propõem isso o tempo todo, e aí você fica pensando no que é ser um humano, se as nossas memórias definem a gente, até que ponto alguém diferente pode ser explorado ou não, se quando a tecnologia fica mais inteligente que os humanos, será que o nosso papel continua a mesma coisa? Como que isso muda? O que é nascer, e se você pode considerar um humano alguém que não foi parido por uma mãe necessariamente, como que a gente pode classificar alguém como humano ou não? E será que é possível alguém que não seja humano ter uma alma? Todos esses questionamentos estão lá o tempo todo, e tem várias cenas que propiciam outros questionamentos também, mas é um filme que faz você pensar bastante, e é o que é legal de Blade Runner, né? Você pensar muito no valor da humanidade em comparação com os androides, com os replicantes. E essas coisas que eu tô falando, que são os questionamentos, elas não são citadas necessariamente no filme. Tem algumas que são um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas não é alguém falando, o que será que é ter alma? Será que você considera alguém? Sabe, às vezes falam uma coisinha, mas não é necessariamente desse jeito. As coisas são muito mais sutis. Pelo que eu tô lembrando aqui, não teve nenhum discurso muito grande de questionamento filosófico, como aquele discurso das lágrimas na chuva que tem no Blade Runner anterior, que por sinal é uma coisa que ficou muito mais forte sendo falada, o que é muito legal também. Mas eu acho que nesse Blade Runner não teve um questionamento assim
assim tão forte, um discurso tão forte assim. Um discurso que eu tô lembrando agora, mas que acho que não foi tão forte quanto esse das lágrimas na chuva. Uma cena que eu gosto muito no Blade Runner 2049, e não se preocupa porque isso não é spoiler, é uma cena de ambientação, pra mostrar mesmo como que é esse mundo, e a cena mostra uma replicante nascendo. E como que ela nasce? É uma bolsa que se abre e ela cai no chão, tipo, sabe vídeo de bezerro nascendo? Que ele sai da vaca, ele cai no chão assim, todo molhado e todo viscoso. E aí é uma pessoa, mas não é uma pessoa adulta nascendo. É uma pessoa que acabou de chegar nesse mundo e ela sente medo. E ela tá lá tentando respirar desesperadamente, sem entender o que tá acontecendo. E eu acho essa cena muito bonita, cara, e faz você pensar em várias coisas. Isso é só um exemplo de como Blade Runner 2049 tem esses momentos, que são momentos muito lindos, cara. É uma coisa que é bonita e assustadora ao mesmo tempo. Então Blade Runner é um filme visualmente impressionante e que te faz pensar pra caramba, além de ter uma história que funciona muito bem, eu achei. Eu não vou explicar aqui os detalhes da história, mas eu recomendo muito que vocês assistam. Última coisa aqui no vídeo, eu vou falar do Harrison Ford. Ele tá em todos os materiais promocionais, mas como algumas pessoas não gostam de ver trailer, essas coisas, eu achei melhor deixar pro fim do vídeo. Então se você quiser parar por aqui, não vai ter spoiler, mas vai ter coisas do trailer, tá? E rapidinho mesmo, eu só queria dizer que apesar do nome dele tá ao lado do Ryan Gosling na divulgação, ele não aparece tanto assim no filme, mas a participação dele eu achei muito boa. Eu acho que o Harrison Ford, ele se encaixou muito bem, assim, o momento que ele tá como ator agora, tem tudo a ver com como o personagem dele, o Deckard, tá agora. E eu acho que a atuação dele foi, tipo, 200 vezes melhor do que ele como Han Solo no episódio 7 de Star Wars. Não tô falando que o Han Solo tenha sido ruim, tá, gente? Mas eu tô falando que ele deve ter botado o coração dele mesmo no Deckard agora. Porque eu senti bastante emoção, assim. E não é por ser fã, não é por nada. Eu acho que a atuação dele tá muito legal e tá muito a ver com o personagem naquele momento. Era só isso mesmo do Harrison Ford. E eu escondi muita coisa do enredo do filme aqui, eu sei. Eu queria muito falar mais, só que eu acho que é legal vocês verem no cinema, porque realmente tá valendo super a pena o Blade Runner 2049. Eu espero que vocês gostem também. E eu queria que vocês dissessem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Tenta sempre esconder os spoilers pra não estragar a experiência do amiguinho, tá bom? E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!